Olá, meu nome é Isadora Carla e hoje estarei apresentando a vocês funções nitrogenadas. E eu sou estagiária do Colégio Estadual Dr. Zicerico Gonzaga Jaime. Eu vou começar a apresentar minha tela para vocês, tá bom? Aí vai aparecer para vocês meu slide. Vamos lá então. Funções nitrogenadas. O que são funções nitrogenadas? As funções nitrogenadas são compostos orgânicos que, além do carbono, hidrogênio, possuem na composição átomos de nitrogênio. Em casos específicos, ainda pode ter oxigênio. Classificação. Essas funções são classificadas em diferentes formas, sendo as principais aminas, amidas, isonitrilos, nitrilas, nitrocompostos. Grupos funcionais. Os diversos arranjos entre os átomos desses elementos formam os chamados grupos funcionais, ou seja, compostos que apresentam as mesmas estruturas. Curiosidade. Os que contêm nitrogênio em sua cadeia carbônica, por exemplo, são de grande utilidade para a indústria, pois servem de matéria-prima na fabricação de corantes, plásticos, fertilizantes, medicamentos, cosméticos e até explosivos. Grupos funcionais. Vou começar pelas aminas. A amina é uma classificação de compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia ou amoníacos, resultantes da substituição parcial ou total dos hidrogênios, que compõem os grupos de alquilas ou arilas, cadeias representadas pela letra R. As aminas são encontradas na natureza nos estados sólidos, líquidos ou gasosos e servem para a produção de corantes, a exemplo da anilina, remédios e sabões. Propriedade. Uma das principais propriedades desses compostos é a basicidade, pois apresentam valores de pH superiores a 7 quando estão inseridos em soluções aquosas. Fórmula geral das aminas. Você tem um nitrogênio e 3 grupos orgânicos. Ela, então, é uma amina terciária, mas eu vou falar sobre isso lá na frente, tá bom, pessoal? Classificações. As aminas primárias é quando apenas um dos hidrogênios na amônia é substituído por um grupo orgânico. Você tem um nitrogênio, 2 hidrogênios e um grupo orgânico. Um exemplo disso é a metilamina. E aqui tem a representação também assim, entendeu, pessoal? Secundárias, quando 2 hidrogênios da amônia são substituídos por 2 grupos orgânicos, representados assim ou assim. Exemplo é a dimetilamina. É um nitrogênio, grupo orgânico 1, grupo orgânico 2. E o hidrogênio, tá bom? E as aminas terciárias é quando todos os 3 hidrogênios da amônia são substituídos por 3 grupos orgânicos. Ela é representada assim ou assim. Um exemplo é a trimetilamina. Aquela hora eu tinha falado que aquela lá é terciária, né? Aquela representação geral. Por causa disso aqui, ó. Tem um nitrogênio, um grupo orgânico 1, um grupo orgânico 2 e um grupo orgânico 3, tá bom? Aí temos as aminas aromáticas. Elas são aminas primárias. Por quê? Porque você tem 2 hidrogênios. Um hidrogênio só foi substituído pelo anel aromático. Porque as aminas aromáticas são constituídas de um radical aril, anel aromático ligado ao nitrogênio, chamado de arilaminas, por exemplo, as anilinas. E temos as aminas alifáticas, chamadas de alquilaminas, onde um dos radicais de hidrogênio são substituídos por um radical aquil, por exemplo, a dimetilamina.
lamina, etilamina e trimetilamina. E esse aqui é a representação da amina alifática. Vamos para a nomenclatura, pessoal. A nomenclatura, quando se trata da nomenclatura das aminas primárias, prestem atenção. Isso daqui só serve para as aminas primárias. A orientação é seguir a estrutura do modelo apresentado a seguir. Prefixo mais infixo mais sufixo. Em regra geral, o prefixo é uma referência ao número de carbonos presentes na estrutura molecular. Vamos relembrar? Met, et, prop, but, pent. Vocês lembram? Met é para 1 carbono, et é para 2 carbonos, prop é para 3 carbonos, but é para 4 carbonos, pent para 5 carbonos e assim em diante. O infixo é equivalente ao tipo de ligação entre as moléculas, caracterizado em an, no caso de ligações simples, em, quando relacionado a ligações duplas, ou in, quando se trata de ligações triplas. Além do sufixo, que terá sempre a terminação amina. Vamos ver esse exemplo aqui. Ela é uma amina primária. Por quê? Porque só tem um hidrogênio substituído, não é verdade? Então, ela tem 2 hidrogênios sobrando. Você tem quantos carbonos? 2. Então, é o quê? Et. Ligação aqui entre os 2 carbonos. É a ligação entre os 2 carbonos. Não esquece. Você não olha ligações de nitrogênio e carbono. É só de carbono e carbono. É o quê? Ligação simples. Então, vai ficar et mais an mais amina. Vai ficar o quê? Então, vamos lá relembrar. A cadeia acima possui 2 átomos de carbono. Logo, o prefixo fica et, como eu havia dito. As ligações que se estabelecem entre seus átomos de carbono são simples. Portanto, usa o infixo an e o sufixo amina, como determina a norma. Logo, entende-se que o nome do composto apresentado acima fica etanamina. Vocês entenderam, né? Havendo insaturações ou ramificações na cadeia, é necessário determinar suas posições. Quando existem ramificações ou insaturações na cadeia, é necessário numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do grupo de NH2 e mostrar em qual carbono ocorre. Aqui, ó, gente, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é hexan. Ligação simples, an. Qual carbono o nitrogênio tá? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele está no 2. Então, você tem que colocar o 2. Vai ficar hexan, porque são 6 carbonos. E ligação simples no 2, porque a amina está no 2, né? Vocês entenderam, né? E conta sempre do mais perto. Secundária e terciária. As aminas secundárias e as terciárias são aquelas em que o nitrogênio está ligado a 2 e a 3 átomos de carbono, respectivamente. A nomenclatura oficial desses compostos é feita considerada a cadeia maior que estiver ligada ao nitrogênio como sendo a principal, enquanto as demais cadeias são escritas prefixo mais il com a letra N antes delas. Aqui tem um exemplo. Qual que é a cadeia maior? Essa daqui. Então, ela é a principal. Ou seja, ela vem por último, entendeu? O que é isso daqui? É um carbono, então é met. Ligação simples. Mas aqui fala que quando é uma cadeia demais, é só o prefixo mais il. Então, vai ser met mais il, metil. E o N na frente. Como que vai ficar aqui? N, metil, lembra disso aqui? Mais o prop, ligação simples an, amida. Entendeu? Amina. N-metilpropanamina. Amina. Tá bom? Porque lá na frente tem amida, para vocês não confundirem. Aqui é amina. E aqui você tem um exemplo de trimetilamina. Aqui é um exemplo de uma amina terciária. Você tem 3-metil, então por isso que chama de trimetilamina. Se fosse 2, era dimetil. Vamos para as amidas, igual eu tinha dito. Ela é parecida com a amina,
Então, prestem atenção para vocês não confundirem, tá bom? Entendam a diferença. Estudem com calma. As amidas são compostos orgânicos que podem ser encontrados no estado sólido ou líquido. São derivados da acila ligada ao nitrogênio e produzidas em laboratório. Amida cuja fórmula molecular é CONH2. A diferença está aqui, pessoal, que ela é ligada a uma carbonila, que é esse CO, tá bom? A diferença da amina. São compostos orgânicos que possuem ligação entre um grupo carbonila, constituído pela ligação dupla entre um átomo de carbono, um oxigênio e nitrogênio. Serve para a fabricação de fertilizantes, medicamentos, resinas, polímeros e também faz parte da formação dos aminoácidos, moléculas que dão origem às proteínas. Aqui é a fórmula geral das amidas, entendeu? Vai ter sempre um grupo orgânico ligado à carbonila e dois grupos orgânicos ligados ao nitrogênio, mas depende da classificação. Lembra que as aminas também tinham classificação? As amidas também vão ter. Vamos para classificações. As primárias é quando o nitrogênio liga-se a um carbono do grupo carbonila. As secundárias é quando o nitrogênio liga-se a dois carbonos da carbonila em um átomo de hidrogênio. A terciária é quando o nitrogênio liga-se a três carbonos da carbonila. Vamos ver aqui a imagem da classificação das amidas. Aqui, ó, um grupo orgânico, dois hidrogênios. Um grupo orgânico, um hidrogênio e um grupo orgânico ligado ao nitrogênio. Sempre esse grupo aqui vai ser o principal. Lembra que nas aminas também tinha o grupo principal? Só porque é o que é ligado à carbonila, não esquece disso. E aqui é um grupo orgânico aqui e dois grupos orgânicos aqui e sem nenhum hidrogênio, entenderam? Nomenclatura. Vai ser igual a da amina, só porque vai ser a diferença no final. Vocês vão entender. Não confundam a amina com a amida, ok? Prefixo, quantidade de carbono, como eu havia dito, met, et, prop, but. Infixo, ligação, an, em, in. E o sufixo amida, tá vendo que muda aqui? Porque aqui é amida. Aqui temos um exemplo. Você tem quantos carbonos ligados aqui? 1, 2, 3, prop. Você tem mais grupo orgânico aqui? Não. Então vai ficar como? Essa amina apresenta 3 átomos de carbono, prefixo prop, conectados por ligação simples. Ignore essa ligação aqui, porque isso aqui é a carbonila. A gente quer saber as ligações entre carbonos. Então, você observa aqui, entre carbonos. E para a nomenclatura, uniremos o prefixo prop, o infixo an e o sufixo amida. Assim sendo o nome do composto, propanamida. Aqui temos nomenclatura de uma amina monossubstituída, ou seja, de uma amina secundária, é a mesma coisa. 2 grupos orgânicos e um hidrogênio. Essa é a fórmula geral. Nesse caso, basta indicar o termo N e o nome do radical antes de fornecer o nome da cadeia da amida localizada no grupo acila. Vamos ver um exemplo aqui. Você tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4. But, aqui. Metil, né? Você vai ter um met aqui, né? Então, vamos lá. A cadeia esquerda do grupo acila, que é essa daqui, pessoal, tá bom? Que é a principal que eu falei. Não apresenta radical orgânico, mas o nitrogênio do grupo acila possui uma ramificação, tendo ela um radical metil. As cadeias possuem 4 carbonos, but, e apenas ligação simples, an. Sempre a cadeia principal vem por último, lembra que eu já tinha dito? Para a nomenclatura uniremos o prefixo but, o infixo an e o sufixo amida, precedidos do nome do radical metil e sua posição N. Assim sendo o nome do composto N, metil, que eu te falei, né? Que aqui tem um metil, né? Butanamida.
Nomenclatura de amida dissubstituída, que é a mesma coisa de amida terciária, pessoal. Nesse caso, basta indicar o termo N e o nome de cada um dos radicais separados por hífen antes de fornecer o nome da cadeia da amida localizada na sílaba. Grupo principal. Metil, etil. Quem vem antes? Etil. Por quê? Porque é por ordem alfabética. Lembra disso? Quando você tem aqui, ó. Exclui a cadeia principal aqui agora. Entre metil e etil, quem vem primeiro? Etil por causa da ordem alfabética. A cadeia à esquerda do grupo acila, que é essa daqui, não apresenta radical orgânico, mas o nitrogênio do grupo acila apresenta duas ramificações, um radical metil e um etil. A cadeia possui 3 carbonos, prefixo prop e apenas ligações simples entre os carbonos, infixo an. Para a nomenclatura, uniremos o prefixo prop, o infixo an e o sufixo amida, precedidos pelos nomes dos radicais e a sua posição N. Assim sendo, o nome do composto é N-etil, como eu havia dito, ordem alfabética, N-metil propanamida. Nomenclatura de amida de cadeia fechada. As amidas com cadeias fechadas apresentam uma regra de nomenclatura específica, a saber, nome do hidrocarboneto mais carboxiamida. Aqui temos um exemplo, a cadeia fechada, esquece essa parte aqui. 1, 2, 3, 4, ligação simples, né? Aí ela é fechada. Essa amida representa uma parte fechada, que se refere ao hidrocarboneto indicado na nomenclatura com 4 carbonos, como havia dito, but. E apenas ligação simples, no infixo an, entre os carbonos. Para a nomenclatura, uniremos o prefixo but, o infixo an e o sufixo amida. Assim sendo o nome do composto ciclano-butano carboxiamida. Ciclobutano carboxiamida. Desculpa, gente. Por que ciclo? Porque é cadeia fechada. Butano carboxiamida, tá bom, pessoal? É assim que vai ficar. Nitrilas. Compostos que também constituem as funções nitrogenadas e são conhecidas como cianetos. Resultado da ligação covalente tripla entre um átomo de nitrogênio e o outro de carbono. Eles são obtidos através da substituição do hidrogênio contido no gás cianídrico por outra substância orgânica, geralmente são encontrados em diversos tipos de borrachas e polímeros corantes e fertilizantes e plásticos. Essa é a fórmula geral das nitrilas, tá bom, pessoal? Vamos para a nomenclatura. As nitrilas são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional cianeto, que é CN, tá bom? A nomenclatura oficial do IUPAC, bora lá. Prefixo, que vocês já viram, infixo, mais sufixo O, mais nitrila, tá bom? Aqui vamos ver um exemplo aqui, ó. Quantos carbonos? 2. Ligação simples, an, mais o O, mais nitrila. Aqui tem quanto? 1, 2, 3. Ligação dupla. Essa ligação tripla aqui, vocês não olhem ela, porque elas estão ligadas entre carbono e nitrogênio. A gente quer saber da ligação entre carbono e carbono. Então, 1, 2, 3, próprio, mais N, mais O, mais nitrilo. Propeno, nitrila, tá bom? Bom, aí tem essa outra nomenclatura aqui também, que vocês também podem usar, que é cianeto mais D, mais nome do radical, mais terminação ila. Exemplo aqui, você tem quantos carbonos ligados aqui? Um ligado ao outro carbono, que é o negócio aqui do CN. Aí vai ficar cianeto de metila, vocês lembram, né? Terminação ila. Metila porque é só um, tá bom? Fosse igual aqui, ó. 2, 3, e assim por diante, tá bom?
Isonitrilos. O termo isonitrilo ou isocianeto refere-se à função orgânica nitrogenada que apresenta o grupo funcional isocianeto, ligada a um radical orgânico qualquer R. O grupo isocianeto apresenta os elementos químicos carbônico e nitrogênio dispostos da seguinte forma. Desse jeitinho, pessoal. Apresentam densidade inferior à da água, são tóxicos e têm cheiro extremamente desagradável. Os isonitrilos, além da importância na construção de outros compostos orgânicos, é bastante útil na produção de polímeros e borracha sintética. Nomenclatura deles, vamos lá? A nomenclatura oficial pela IUPAC, que vocês devem seguir por elas, de um isonitrilo é feita de forma simples por meio da seguinte regra: nome do radical mais carbilamina. Todavia, para nomear um isonitrilo, a regra usual abaixo também pode ser utilizada: isocianeto mais o D mais o nome radical mais A. Aqui é um exemplo. Quantos você tem? Carbono você tem 1, 2, 3, 4. Vamos lá para ver. Butil, porque você tem quatro carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, butil, que é o nome do radical. Aqui não precisa colocar ligações, tá bom? Mais carbilamina. O radical ligado ao grupo dos isocianeto é o butil. Logo, essa cadeia pode ser chamada de butilcarbilamina, e o PAC ou isocianeto de butila, que é a usual. Vamos para os nitrocompostos. Os nitrocompostos são compostos orgânicos derivados do ácido do ácido nítrico, através da substituição de um grupo hidroxila por um radical orgânico. Assim, para identificar um nitrocomposto, basta termos a descrição a seguir. Um grupo orgânico ligado a NO2, entendeu? Nomenclatura. Nitro mais nome do hidrocarboneto. Essa é a nomenclatura. É necessária a indicação da posição do grupo nitro da cadeia carbônica, sendo que, para isso, basta numerar os carbonos da cadeia a partir do carbono mais próximo do grupo nitro. Quem é o carbono mais próximo do grupo nitro, pessoal? É esse carbono aqui, ó. Ele é o primeiro, lembra? 1, 2, 3, 4. Você começa a contar do mais próximo. Nitro, butano, ligação simples, 4 carbono. Caso a cadeia apresenta mais de um grupo nitro, é necessário indicar a posição dos dois grupos, separando por vírgula e ainda especificando por prefixo. Antes da palavra nitro, a quantidade de grupos nitros presentes na cadeia. Aqui você tem o mais próximo, 1, 2, 3, 4. O primeiro está no 1, o segundo está no 2, tá vendo? E de nitro, porque são 2 nitros. Se fosse 3, é trinitro, entendeu? Assim por diante. Aí fica 1,2 de nitrobutano, tá bom? E agora, por fim, vamos aos exercícios. O exercício fala assim: a fenilamina e a dietilamina, mostradas abaixo, são aminas respectivamente. Quer saber as classificações delas? Como eu havia dito antes, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Um tempinho de 10 segundos para vocês pensarem. Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui tem quantos hidrogênios? 2. Se só um hidrogênio foi substituído, então ela é o quê? Uma primária, não é? Porque só um hidrogênio foi substituído. Vocês lembram que eu disse quando é a primária, você substitui só um? E essa daqui?
tem um hidrogênio só. Então, 2 dos hidrogênios foram substituídos. Então, no caso, ela é secundária, porque sobra só um hidrogênio e 2 foi substituído, como eu havia dito. Não é assim, pessoal? A fenilamina é uma amina primária porque apenas um hidrogênio da amônia foi substituído por um grupo orgânico, como eu havia dito. Já a dietilamina é uma amina secundária, porque 2 dos hidrogênios da amônia foram substituídos por grupos orgânicos. Vamos para o próximo exercício. Observe as nitrilas a seguir. Quais são os nomes desses compostos respectivamente? Vou dar um tempinho aí para vocês pensar, pessoal. Então, vamos lá? Como eu disse, vocês não olhem essa ligação tripla, porque essa ligação tripla, ela está entre o carbono e o hidrogênio e a gente quer entre os carbonos. Você tem quantos carbonos? 1, 2, 3, próprio, né? Ok. Ligação simples, né? Aí vocês lembram que a nomenclatura vai ser o prefixo mais o infixo mais O mais nitrila. Então vai ficar propanonitrila. Então a gente já sabe que é propanonitrila. Pode ser esse ou esse, né, pessoal? Esse segundo aqui, prestem atenção em uma coisa. Tem uma coisa aqui a mais que vocês têm que prestar atenção. Tá vendo esse 3 aqui? Então, aqui está falando que você tem 3 cadeias dessa daqui, ó. Então, você vai pegar aqui nos carbono tem 1 vezes 3, então é 3. Você tem 3 carbonos aqui. 3, 4, 5. Então, é o que? Pente. Ligação simples, ano. Mais O, mais nitrila. Então, a resposta certa é a letra A. Muito obrigada, pessoal. Essas daqui são as referências. Foi muito bom. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. É só mandar mensagem que estarei disponível. Muito obrigada.